Tá? É muito importante observar isso. Os israelitas que não creram em Jesus Cristo só queriam os procedimentos da lei de Moisés, ou seja, lei de obras, lei carnal, lei de ordenanças, lei dos sacerdotes levitas e lei de sacrifício e dízimos. Por isso que eles caíram. Entendeu? Então, Jesus, por que a justiça de Deus está em Jesus? São João capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. São os 10 mandamentos. Então ele é a justiça. Eles tinham que, por isso que Paulo diz lá em Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, que a lei pode confirmar, meu bem. Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então era isso que faltava para o povo judeu. E é isso que nós, através dessas parábolas, estamos entendendo para ser imitador do Cristo. Então nós temos que guardar os 10 mandamentos, porque ele guardou. Ele acabou de confirmar aí, né? Mas os israelitas que aceitam a Jesus e se converteram são os 144 mil, a primícia da igreja de Deus, cujo cabeça é o seu filho Cristo. Estes são os remanescentes que decorreram da fé e que serão justificados no juízo final. Os israelitas que não aceitaram a Jesus são os que acham o tesouro no campo da parábola e tornaram a esconder, não propagaram esse Jesus. Olha, minha filha, quase bateu no pé. O que aceitaram a Jesus agiram de outra forma. Salmo 119, verso 11. Vê se para um pouco o barulho dessa porta, por favor. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se Jesus e a palavra são um só os dois, então Cristo está guardado nos seus corações. Aquele que crê na rocha não será confundido. O vender tudo o que tem é uma metáfora da palavra, ou seja, deixa as coisas do mundo, não para comprar Jesus, porque Jesus não está à venda, mas para adquirir a Jesus. E o crer significa aderir, fazer a sua vontade. São João 15, 7 a 11. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. 11. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Glória a Deus. O campo é o mundo, conforme Mateus 13, 38. Ninguém pode comprar o mundo, Mateus 13, 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então ninguém pode comprar o mundo, mas Jesus comprou com seu próprio sangue. Mas se nós fizermos a vontade de Deus, o nosso gozo é completo ao ponto de vivermos eternamente e ser herdeiros de Deus desse mundo, herdando o mundo todo como herança. E ainda temos a doação da vida eterna, não morremos mais.
Segundo, os remanescentes. Bem, agora vamos falar sobre os remanescentes israelitas. Tem muitas religiões que pregam que os remanescentes judeus são salvos na próxima vinda do Senhor Jesus Cristo como igreja. Por um lado estão certos, mas não só os remanescentes judeus, como os gentios justificados serão salvos na vinda do Senhor Jesus. Porém, esta religião pregam que Jesus morreu na metade da semana, conforme Daniel 9:27, e que outra metade da semana, ou seja, mais tarde, mais 7 anos que eles pregam, vão passar com Deus e com Cristo no céu. Isto não é verdade, porque tais religiões não têm como provar na Bíblia isto. Jesus nasceu 3 anos antes de zerar o calendário, no ano 27. Ele tinha 30 anos quando começou o seu ministério. Morreu aos 33,5, de idade. No ano 33,5, metade da semana profética de Daniel, e na metade da semana literal, ou seja, na quarta-feira. No ano 34, Cornélio se converteu e se batizou, o primeiro gentio a se batizar. Quando Cornélio se batizou, fechou a porta da graça para os judeus se converterem como igreja de Deus. Romanos 11:25. Passagem de Cornélio aí, importante. Você crê que a morte de Jesus na quarta-feira? Está provado, né? Eu vou depois passar esse estudo, bem detalhado para você. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que É uma não, parábola. para Tá? que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Plenitude é posse, né? E em parte, as pessoas fazem confusão. Não, parte dos judeus é do Velho Testamento, parte dos judeus é novo. Não. É em parte porque 144 mil aceitou Jesus, a justiça de Deus, aceitou a fé e se batizaram. Os outros ficaram endurecidos, não aceitaram, que nós já lemos aqui a passada. O que isto quer dizer? Quando batizou o primeiro gentil, aí começou a sua posse, e fechou a graça, ou seja, a posse dos judeus. Os judeus nos últimos dias, na vinda do Senhor, serão salvos como nação, que é os mansos e não como corpos celestes. Isto é, os judeus endurecidos, os que não creram no Senhor Jesus. Aí eu implementei outras coisas aqui, que eu não sei se é bom que nós citar, mas é bom, vamos fazer o estudo todo. Aí sobre o dízimo. Sabemos que no tempo de Abraão não tinha a lei judaica para obrigar o povo a dar o dízimo. E por que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque? Abraão entregou o dízimo porque ele já tinha conhecimento que a lei judaica, que viria 430 anos depois, conforme Gálatas 3:17, Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. é um testamento, né? Obrigaria os judeus a entregar o dízimo por todo lado. Ele tinha conhecimento que seria o patriarca daquele povo e já tinha sido pré-evangelizado, Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Tá vendo? Por isso os levitas entregam os dízimos na pessoa de Abraão, Hebreus 7:9. Então, Hebreus 7:9. e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. De Abraão até Levi. O resto morreu. Tá vendo? Não existe mais.
Tá? Então, com isto, aquela lei dos judeus, quando veio a fé, acabou. Todo o livro de Levítico ficou sem efeito com o novo sacerdócio de Jesus, ou seja, a nova aliança. Hebreus 7, 11 a 22. Não precisa ler, que é muito longe, só anota aí. Jesus, ao realizar seu corpo, ou o sacrifício expiatório na cruz, acabou com a lei de Moisés, isto é, a lei judaica, na cruz. E ao traspassar sua carne, ele rasgou o véu do templo, dividindo as duas leis, acabando com a lei judaica, restando a lei da fé, os 10 mandamentos de Deus. Isso aqui é muito pouca gente entende. No rasgar do véu, quando ele foi traspassado pelaquela lança, rasgou-se o véu. Rasgou-se o véu, uma lei morreu, a outra permaneceu. Tá? João 19, 31 a 37. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Bom, para um pouquinho. Quando começava a Páscoa, era um sábado judeu. Quando terminava a Páscoa, era um sábado judeu. Aí que eles fazem a confusão, que eles pensam que Jesus morreu na sexta-feira. Não, ele morreu na véspera da Páscoa. Ele era o Cordeiro Pascal. Né? Então, no dia 14 de abril, quando começava a Páscoa, no dia 15, para que o corpo dele não ficasse na cruz, porque era o sábado judeu, eles rogaram a Pilato que entregasse o corpo para que ele fosse resgatado, porque era preparação da Páscoa, do sábado. O sábado judeu, não Sábado judeu, comum, não né? sábado dos mandamentos, tá vendo? Bom, verso 32. Foram, pois, os soldados que, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Eu fiz essa narração aqui, sabe por quê? Porque isso tudo são parábolas. Por que saiu sangue e água? Você sabe disso? Não. Porque o coração nosso, nós temos uma célula que cobre o coração, que chama-se pericárdio. Quando a pessoa passa por um sofrimento demasiado, morreu um tio da minha mulher assim. Aconteceu quase a mesma coisa com Jesus. Passa por um choque ou um trabalho, um esforço demasiado, o pericárdio se desprende do coração, ele solta do coração. E entre o pericárdio e o coração cria-se uma água grossa, como se bate o teu dedo, cria aquela água, você fura, sai aquele líquido grosso, né? Então, e esse pericárdio, essa água cria uma pressão muito grande, porque o coração está em movimento. E ela cria uma pressão muito grande e faz o coração parar. Então, quando o soldado enfiou a lança, furou o pericárdio e saiu água. E depois furou o coração, furou o corpo, saiu sangue. E furou o pericárdio e saiu água. Entendeu? Então, a morte de Jesus, na realidade, foi do coração. Ele morreu asfixiado pelo coração. Tanto sofrimento, né? A cruz era uma fórmula de morte, a fórmula inclusive romana, não era nem judaica. A morte judaica era por apedrejamento. Como Isaías tinha pregado que nenhum dos seus ossos era quebrado, por apedrejamento podia quebrar os ossos. Então teria que ser levantado. Para entendermos melhor esta causa, é necessário que leamos Hebreus do capítulo 8 ao capítulo 10 e tenhamos
um esclarecimento muito grande, melhor sobre o assunto, mas eu vou citar aqui alguns versículos, os mais básicos, para melhorar o entendimento. Hebreus 9, 3 a 10. Mas depois do segundo véu está